A maioria dos dias são bons dias para os arqueólogos. Há sempre em algum lugar do mundo um arqueólogo que encontra algo incrível. Venha ver alguns achados fabulosos. Vamos falar sobre as ruínas de São Miguel das Missões no Brasil. E para nos situarmos melhor, vamos falar também das ruínas de San Inácio Mini, Santa Ana, Nuestra Senhora de Loreto e Santa Maria la Mayor na Argentina, que estão no coração de uma floresta tropical. Elas representam vestígios impressionantes de 5 missões jesuítas, erguidas nas terras dos Guaranis durante os séculos 17 e 18. Cada uma possui um layout específico e um estado de conservação distinto. As missões jesuíticas dos Guaranis são patrimônio transnacional em série. No Brasil, as ruínas de São Miguel Arcanjo são as mais intactas. Na Argentina, as 4 missões jesuítico-guaranis na província de Misiones mostram uma ocupação territorial organizada. Essas ruínas retratam a experiência da Companhia de Jesus na América do Sul, onde surgiu um sistema único de relações espaciais, econômicas, sociais e culturais em 30 assentamentos conhecidos como reduções, com fazendas e plantações de erva mate. As missões são um testemunho da evangelização jesuíta e das relações culturais com os guaranis. Elas representam exemplares excepcionais de arquitetura e organização territorial na história da Argentina e do Brasil. Quando Tel Aviv foi construída em 1909, ficava no topo das ruínas de incontáveis cidades, vilas e assentamentos anteriores. Com a criação do Distrito Comercial de Tel Aviv, que proporcionou à cidade seu primeiro momento de rápido crescimento populacional, ainda mais do passado foi encoberto. Em agosto de 2021, foi descoberto até que ponto vai no passado a história da região, quando uma antiga fazenda foi encontrada sob um novo empreendimento residencial. Arqueólogos que estudam o local dizem que a fazenda tem cerca de 1.400 anos, e permaneceu em uso até o século XI, antes de ser abandonada, há 1000 anos. Os pesquisadores encontraram um lagar de vinho, que traz evidências de atividade agroindustrial no local, durante o período bizantino. Outro achado importante é uma corrente de bronze, utilizada para suspender lustres que eram comuns em igrejas daquela época. Também foi encontrada uma moeda, do ano 638, que possui seu mistério, tendo aparentemente sido assinada pelo seu proprietário, talvez indicando que ele a teria assinado e guardado como um bem valioso. Tumba com ocupante mumificado, Itália. Depois de ser destruído, e então parado no tempo pela erupção de Monte Vesúvio, no ano 79, a cidade romana de Pompeia não foi redescoberta até 1748. Isso é quase 300 anos atrás. Não é incrível que ainda estamos fazendo novas descobertas, nesse sítio arqueológico de renome mundial? Em agosto de 2021, esta tumba e seu ocupante mumificado foram encontrados na necrópole perto da cidade, e há uma laje de mármore na tumba gravada com o nome de Marcus Venérius Secúndio, que provavelmente é o nome do falecido. Há uma inscrição na tumba, que revela que Marcus Venérius Secúndio parece ter vivido uma vida notável. Ele era um escravo no Templo de Vênus, mas depois de conquistar sua liberdade, dedicou-se à organização de apresentações teatrais, subiu na hierarquia da sociedade pompeiana e conquistou prestígio. É a primeira vez que vimos menção de que Marco esteve envolvido na representação de peças teatrais, em língua grega. Xanxan era um poderoso reino com estrutura hierárquica definida e uma cidade planejada que abrigava 50.000 habitantes há 600 anos. Hoje, é um dos mais preciosos sítios arqueológicos do mundo. Localizada na costa norte do Peru, perto de Trujillo, Xanxan foi a capital do reino de Ximú, um dos mais poderosos da América do Sul, embora menos famoso que o Inca. Em 1986, a Unesco declarou Xanxan um patrimônio cultural da humanidade. Com cerca de 15 km² de ruínas construídas em adobe, a cidade era ideal para a região quase sem chuvas, que por esse motivo recebeu o nome de Xanxan, no português, Sol-Sol. O auge do reino Ximú foi no século XIV. Xanxan era dividida em 10 cidadelas muradas, algumas com paredes de mais de 9 metros de altura. Cada cidadela tinha templos piramidais, jardins, cemitérios, reservatórios e palácios. Fora dos muros estavam as casas do povo. No século XV,
os Timus foram dominados pelos Incas, e o que podemos vislumbrar hoje são as ruínas de sua civilização. Tendemos a acreditar que toda a arte rupestre é muito antiga, e o mesmo pode acontecer com as nações africanas. No entanto, esse não é o caso. A arte rupestre sul-africana, por vezes, pode ser um movimento de protesto. No século XVII, essas pinturas na pedra foram criadas por escravos fugitivos, e contam uma história incrível. Quando os colonos tomaram as terras e o gado do povo chamado Khoisans, estes foram forçados à escravidão. Os fugitivos correram para as terras fronteiriças, ali se unificaram, e resistiram aos avanços dos colonos que vieram para recuperá-los. Foram com o tempo se aliando a bandos itinerantes de bandidos e fugitivos, e esses grupos mistos, a maioria analfabetos, se escondiam em abrigos rochosos, e contavam histórias, muitas vezes pintando essas histórias nas paredes. As próprias pinturas também são misturadas, algumas pintadas com pincel, outras pintadas a dedo, mas são unidas por temas relativos a crenças espirituais, à fuga e ao poder protetor. Certos motivos, incluindo babuínos e avestruzes, continuaram a ser usados, mas agora aparecem ao lado de motivos como cavalos e armas. Em agosto de 2021, uma equipe de 6 pesquisadores embarcou em missão ao antigo templo de Galteshvar, no vilarejo de Ladonki, em Odisha, na Índia. Mas eles provavelmente não esperavam encontrar uma coleção inestimável de ídolos religiosos antigos. Essas incríveis esculturas têm centenas de anos, são 22 artefatos no total, todos escondidos em um monte de lixo, nos fundos de uma cozinha do templo. O próprio templo só havia sido descoberto pela mesma equipe, alguns dias antes. Parece que esses arqueólogos amadores podem não ter apenas descoberto os artefatos, mas os salvaram. Eles foram localizados durante uma exploração arqueológica anterior da área em 1999 e guardados para transporte até o Museu do Estado, mas as autoridades locais não fizeram nada a respeito e acabaram sendo esquecidos. Com o tempo, eles foram cobertos de lixo de outras partes da região. Mesmo com isso dito, a nova equipe ainda encontrou algo que seus antecessores não perceberam, uma máscara de latão do Senhor Shiva, que remonta ao século XII. As autoridades foram mais uma vez informadas, para que possam fazer algo a respeito. Urnas funerárias de cerâmica, Equador. Os arqueólogos da América do Sul tomaram como foco o Equador, em agosto de 2021, quando algo foi descoberto na província de Los Rios, uma modesta fazenda, enquanto trabalhadores usavam máquinas pesadas para remover terra em uma propriedade privada. Foi descoberto acidentalmente um monte contendo diversas urnas funerárias de cerâmica da era pré-hispânica do país. As urnas continham restos humanos. O local parece ter permanecido em uso por algum tempo com o estilo de enterro de urna, evoluindo de urnas simples, para arranjos de ganhos duplos, em seguida, triplos. É difícil afirmar, mas os historiadores acreditam que isso pode ser obra da cultura milagro, que surgiu no Equador no século V, antes de cair para a conquista espanhola em 1534. Eles foram uma das últimas culturas nativas existentes naquele ponto. Provavelmente existem outras urnas, os arqueólogos irão procurar outros cemitérios nas proximidades. Mesmo com os avanços na tecnologia médica no século XXI, ainda não foi possível criar um dispositivo ocular protético funcional. Uma bola para preencher a órbita é o que pode ser feito no caso da perda de um olho, que é exatamente o que era feito há 5.000 anos. A prova disso é esta prótese ocular, no crânio de um esqueleto humano, que foi encontrada perto de Zabre, no Irã. O globo ocular falso é feito de uma mistura de gordura animal e alcatrão, que foi então pintada de dourado. É o olho protético mais antigo já descoberto, e pertencia a uma mulher de 1,80 metros de altura, que pode ter sido uma suma sacerdotisa. Ela provavelmente tinha entre 25 e 30 anos quando faleceu. O antigo cirurgião que instalou a prótese tinha uma compreensão surpreendentemente boa da anatomia dos olhos, até mesmo usando fios dourados para simular vasos sanguíneos. Os antigos egípcios também criaram olhos protéticos, mas este é mais antigo que o olho protético equivalente ao egípcio mais antigo conhecido, em pelo menos 1000 anos.
A moderna cidade de Tampa, na Flórida, é o lar de cerca de 400 mil pessoas, mas já foi o lar de apenas algumas centenas, e em uma história não tão distante. Na verdade, tudo o que você precisa fazer é olhar este mapa do século XIX. O mapa foi criado por uma repórter de um jornal local, chamada Sylvana Stanley Walker, em 1873. Na época, ela estava ciente de que em breve seriam alteradas as construções para sua cidade, e queria registrar a área como ela estava, antes que os construtores a transferissem. Na época, a população de Tampa era de apenas 700 pessoas. A rápida expansão levou à destruição de muitos habitats nativos americanos e pontos de interesse. Walker descreve ter visto montes chamados monturos, às vezes atingindo 6 metros de altura, e contendo ossos e restos de mariscos, quase como depósitos de lixo. Ela também relata ter encontrado inúmeros exemplos de cerâmica quebrada de nativos americanos em suas viagens. O mapa é agora o único registro de vários trabalhos de terraplenagem, que já foram desfeitos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas surpreendentes que você precisa conhecer. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!